queria falar algo para você nessa manhã a respeito do que tem queimado no meu coração. E justamente sobre aliança. Justamente sobre aliança. Nessa manhã, querido, nós precisamos entender que nós só poderemos ter aliança com os homens. Nós só poderemos ser verdadeiramente uma única igreja, o corpo de Cristo, se nós entendermos o que é aliança com o Senhor. Se nós estarmos verdadeiramente em aliança com o Senhor, com o nosso Deus. Esses dias pensando sobre isso, se você for ler o que é aliança, a definição de aliança que o dicionário Aurélio nos traz, presta atenção no que eu vou falar para você. Que é aliança então, pastor? Aliança é um laço que prende duas ou mais pessoas, que se prometem mútua amizade, compromisso, auxílio ou serviço. Vou repetir para você o que é uma aliança: laço que prende duas ou mais pessoas, que se prometem mútua amizade, compromisso, auxílio ou serviço. Aliança, irmãos, são laços que unem duas pessoas. E é um laço mútuo. Isso requer algo que vem e que vai. E que envolve o que? Diz ali a palavra serviço. Envolve compaixão, envolve afeto. Segundo o dicionário, se você entender o que é aliança, você vai ver que talvez aquilo que a gente tenha, o envolvimento que a gente tenha com Deus, segundo o dicionário Aurélio, nós não estamos verdadeiramente numa aliança. Mas eu quero dizer que segundo a palavra de Deus, querido, a palavra de Deus é aliança para o Senhor, é se tornar um com Ele. Amém? A palavra aliança para o Senhor é: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aquele que me vê, vê o Pai. Nós temos o costume de perguntar para as pessoas, e a gente sempre chega para as pessoas e pergunta assim para elas: o que aconteceu? O que você fez? Sempre quando nós temos um problema, estamos tratando alguém, a gente pergunta para a pessoa: o que você fez? Só que o problema não é o que ela fez. O problema é saber aonde ela está e não o que ela fez. Porque o maior problema não é o que você fez. O maior problema é o lugar que você deixou. Amém? É o lugar que você deixou. Por quê, irmãos? Porque se você deixar este lugar, aonde você está no Pai, o Pai está em você, aí é onde você vai começar a cair e a sair do seu propósito. Quando Adão, ele saiu do lugar que ele precisava estar, aí que acontece todo o problema. Quando Adão peca, na verdade, ele não pecou primeiro para depois sair do lugar de intimidade. Eu tenho para mim que primeiro ele já estava saindo, já tinha perdido o seu lugar de intimidade, para que depois ele caísse naquilo que então ele caiu. Então o que Adão perdeu? A Bíblia fala que ele perdeu um lugar. O lugar onde na viração do dia, todos os dias o Pai vinha estar com ele. Ele perdeu um lugar. Ou seja, um lugar de intimidade. Segunda coisa que Adão perdeu identidade. E identidade fala de quem ele é. A terceira coisa que Adão perdeu foi o propósito. E quando você perde o seu propósito, você perde a sua vida. Quem não sabe quem é, não sabe o que deve fazer. Quem não sabe o que deve fazer, perdeu o seu propósito. Quem perdeu o seu propósito, perdeu a sua vida. Então esse é o problema. Não é o que Adão fez, é o lugar que ele perdeu. É o lugar que ele perdeu. Então o que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que fazer uma aliança. E é isso que eu quero refletir com você nessa manhã. A aliança de Deus com os homens. A aliança que nós temos com o nosso Deus. Eu até traria um nome para essa mensagem. Os termos da aliança. Porque o que o Senhor vai fazer? O Senhor então precisa criar um caminho
que conduza o homem à sua verdadeira identidade e lhe restitua a vida. E quem que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. E isto é aliança. Isto é aliança. O homem então precisa o quê? De um caminho que lhe conduza. Um caminho sempre está conduzindo você para algum lugar. Um caminho que te conduz à verdadeira identidade de quem você é, filho de Deus, e lhe restitua a vida que você perdeu. Então Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, nós precisamos entender a respeito de aliança. Quando nós pegamos na palavra do Senhor e vamos ver a palavra berit, quando a circuncisão é ali colocada para Abraão, em Gênesis 17, você vai ver o termo que é traduzido por circuncisão ou por aliança na Bíblia, e que aparece mais de 200 vezes no Antigo Testamento, e o termo é berit. Agora, o que é berit? Berit significa corte. Se você pegar o Strong, você vai ver berit é corte. Corte, ou seja, derramar de sangue para unir. Vai entendendo o que é aliança, os termos da aliança do Senhor. Aliança é berit. O que é berit? Berit é corte ou derramar de sangue para unir. Isso é berit. Só que a palavra berit, ela deriva de uma outra palavra que é bara. E bara significa criar. Quando você vê Deus criando, a Bíblia diz bara. Bara é criar. Então o que é berit? É a aliança de Deus com o homem. E o que significa berit? Significa que o Senhor está criando um novo homem através do derramar do sangue do seu Filho. Aleluia! Deus está criando um novo homem através do derramar do sangue do seu Filho. Isso é berit. E celebrar, querido, celebrar berit, celebrar aliança, traz para mim e para você o entendimento de substituição. Traz para mim o entendimento que nós tínhamos uma vida e nós perdemos a nossa vida. E por causa disso, Ele nos deu a sua vida para que vivêssemos a vida que era dele. Isso é aliança. Só que o que eu tenho que entender, e o que eu preciso que você entenda nessa manhã, é que Deus não te deu uma nova vida. Deus deu para você a vida que era dele, e você vive a vida dele em você. O que é aliança? É Ele vivendo em você, é Cristo manifesto em você. Isso é aliança. Isso é a celebração do berit. Isso é entendimento da aliança segundo a palavra. Não é Ele me deu uma nova vida para que eu viva. Ele te deu a sua própria vida para estabelecer a sua justiça. Então, na verdade, é a vida dele em você. Por isso que Paulo, contendo essa revelação, ele diz: não há eu, mas Cristo é que vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo por amor ao Filho de Deus. Então o que é aliança, irmãos? É o Cristo vivendo em você. É o Cristo vivendo em você. Sabe por que nós somos a igreja dos primogênitos? Sabe por que nós somos a igreja do primogênito? Por quê? Porque Ele é o primogênito. Jesus era o unigênito Filho de Deus. Só que Ele tem a primazia de todas as coisas. E o Senhor entregou o seu único Filho como primícia. E quando o Senhor o entregou, a Bíblia diz que Ele se tornou o primogênito. O primogênito entre muitos irmãos. Só que quando Ele morre ali na cruz, querido, Ele está perdendo a sua vida, para que você viva a vida do primogênito. Por isso nós somos a igreja do primogênito. Porque não deveríamos viver a nossa vida, mas a vida dele manifesta em nós.
Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender isso. Por isso nós precisamos entender isso. E por não entender, irmãos, o princípio do Berit, por não entender o princípio da substituição de vidas trocadas, isso é Berit. Vidas trocadas, substituição. Eu perdi a vida que Ele me deu, e então, para que eu não morresse, Ele morre por mim e entrega a sua vida, mas para que Ele viva a vida dEle em mim. Isso é celebração de Berit. E não esqueça que Berit vem de Bara. Berit é sangue derramado, e Bara é criação. Deus está criando um novo homem pelo derramar do sangue do seu Filho. Aleluia, louvado seja o seu nome, Jesus. Nós precisamos entender, querido, sobre a cura da terra. Nós precisamos entender que existe um mal sobre a terra estabelecido, porque nós não entendemos a aliança. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, a Bíblia diz lá em Gênesis, que não foi Adão que foi amaldiçoado. Diz então que a terra, diga terra, a terra foi amaldiçoada, por causa da queda de Adão. A terra foi amaldiçoada. Por que a terra era um jardim? Por que a terra era um Éden? Por que a terra era perfeita? Porque Adão, um homem perfeito, porque Adão, em comunhão com o Senhor, em aliança com o seu Criador, ele era perfeito. Adão, ele refletia um jardim. Éden é um lugar de deleite, um lugar de perfeição. E porque Adão, o interior de Adão, o homem Adão, em comunhão com o seu Senhor, em aliança com o seu Deus, ele é perfeito. Então a terra é o reflexo do homem, a terra também é perfeita. Mas por que depois da queda, a terra então é amaldiçoada, e a terra passa a produzir cardos e abrolhos? Que é isso, pastor? Lixo, espinhos. Por que a terra passou a produzir lixo e espinhos? Porque é um reflexo do homem. O interior do homem agora tem espinhos, é espinhoso, é obscuro. Por quê? Porque o pecado entrou nele. E nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso, que a terra é um reflexo do homem. Que a terra responde o homem na proporção que o homem responde ao Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, que o clamor dos filhos, a igreja, os filhos de Deus, tem um clamor. E qual é o clamor dos filhos? A oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. Essa é a oração dos filhos. Qual que é o clamor dos filhos da igreja? Venha a nós o teu reino, assim na terra como no céu. Por quê, irmãos? Porque reino não é um lugar que você vai morar depois da sua morte. Reino de Deus é uma cultura. Reino de Deus é uma forma de se viver, de se pensar. Reino de Deus é a movimentação dos céus. E isso não é um lugar que você vai depois da sua morte. Reino de Deus é uma cultura, é uma forma de viver que você tem que atrair para que possamos viver hoje, aqui na terra. Para que a gente possa viver hoje aqui na terra. Venha a nós o teu reino, assim na terra como nos céus. Da forma como os céus funcionam, os céus têm um funcionamento. Nós precisamos atrair esse funcionamento para a terra. A igreja está aqui para estabelecer isso. Esse é o clamor dos filhos, é o clamor da igreja. Só que a terra, Romanos, a palavra fala em Romanos, que a terra também tem um clamor. E o clamor da terra é diferente do clamor dos filhos. Qual é o clamor da terra? A Bíblia diz que existe uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos... Quantos filhos do Senhor nós temos aqui? Se manifesta o Senhor nessa manhã. Aleluia! Existe uma ardente expectativa da criação pela manifestação dos filhos. A terra está clamando para que você volte para a aliança.
A terra está clamando para que você volte à aliança. Por quê? Porque a terra só pode responder a um filho dentro da aliança. O que é aliança? Berite. O que é berite? Vidas trocadas, substituição. Eu perdi a vida que Ele me deu para que eu não morresse. Ele me deu a vida que era dele. Agora, o que acontece? Eu não tenho uma nova vida, eu tenho Ele vivendo em mim. Então quando eu tenho Ele vivendo em mim, eu posso declarar a terra. Porque quando eu declaro a terra não me vê, a terra vê Ele em mim. Então ela pode responder a minha voz. Aleluia! Ela pode responder a minha declaração. Ela pode responder a minha palavra. Ela pode responder a minha proclamação. Não se trata mais de palavras, se trata de sentenças. Você fala e o mundo espiritual obedece. Por quê? Porque isso é berite. A terra vê o Cristo em você. A terra vê aquele que quando disse: haja luz, e houve luz. Haja firmamento, haja os mares, haja separação. Ele estava falando e a terra obedecendo. E o clamor da terra é para que isso volte a acontecer. O homem dentro do berite, dentro da aliança, no seu lugar original, proclame sobre a terra, para que a terra obedeça a Deus através do homem, como no princípio. E aí a crise vai embora. Você sabia que homens entenderam isso, querido? Lá em 2 Samuel, a palavra diz que existia esterilidade, seca na terra, crise na terra, juízo sobre a terra. E sabe o que vai acontecer? Um homem chamado Davi, com entendimento na frente do seu tempo. Ontem foi falado aqui que os homens de revelação, eles andam à frente do seu tempo. Ele está aqui no inverno, mas já está se preparando para o verão, já está, é como um estilista. Já está fazendo a roupa do verão, porque sabe que vai mudar a estação. E quando mudar a estação, ele já vai estar pronto, porque são homens de revelação. Davi era um homem de revelação, ele era à frente do seu tempo. Ele era o homem segundo o coração de Deus e entendia coisas que ninguém entendia. Quando ele vê esterilidade na terra, seca na terra, ele vai procurar saber o que está acontecendo. E ele vai ao Senhor, e o Senhor fala: sabe o que? Sabe por que existe isso? Quebra de pacto, quebra da aliança. Saul fez uma aliança com os gibeonitas, fez um pacto, e ele quebrou o pacto. E porque ele quebrou o pacto, trouxe esterilidade para a terra. Então a cura da terra está em retornar ao pacto. E Davi só iria curar aquela terra seca, estéril, em crise, quando ele restaurasse o pacto que o rei que antecedeu ele, Saul, tinha feito com um povo chamado gibeonitas. Saul fez o pacto, mas depois que Saul saiu do poder, o povo não respeitou o pacto, quebrou a aliança. Então veio juízo sobre a terra. E é isso que está acontecendo, irmãos. O juízo da terra é removido quando eu retorno à aliança, ao lugar de berite, aonde eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem me vê, vê ao Pai. Jesus chegava nos lugares e falava: é chegado a vós o reino de Deus. Uma vez um discípulo chegou para ele, você sabe, Filipe chegou para ele e falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Só isso nos basta. Só isso, irmão. Só isso nos basta. E o Senhor falou: há tanto tempo estou convosco, Filipe, e ainda não me conheces? Quem me vê, vê o Pai. Porque eu estou no Pai, o Pai está em mim. Irmãos, isso é aliança. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. E aquilo que eu faço é as direções do céu. Isso é aliança, irmãos. Como nós vamos ter uma aliança entre pastores, uma aliança entre o sacerdócio, uma aliança entre igrejas, se nós não entendermos o pacto, a aliança com o Senhor? Porque nós só poderemos ser um, escuta, nós só poderemos ser um no corpo quando formos um com a cabeça. Nós só poderemos ser um no corpo quando formos um com a cabeça. Você não tem uma vida. A vida que você tinha, você perdeu.
A vida que você vive é Ele em você. Aleluia! É Ele em você. Por isso que Paulo vai falar na diferença entre alma vivente, você já viu isso? Alma vivente e espírito vivificante. Vai dizer que o primeiro homem que foi criado, foi soprado nele o espírito, e ele se tornou alma vivente. Só que este da alma vivente, ele perdeu a vida que foi dado a ele. Agora o segundo Adão, que transferiu para nós, não é mais alma vivente, é espírito vivificante, porque ele vem habitar em vós, e com ele traz o seu espírito, que te vivifica a cada dia, para que você seja a natureza daquilo que ele é. Te adoramos, Espírito Santo. Dia e noite, noite e dia, oh Espírito Santo, suba incenso, dia e noite, noite e dia. Suba incenso, dia e noite, noite e dia. Suba incenso, dia e noite, noite e dia. Senhor, suba incenso, dia e noite, noite e dia. 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 Escuta isso. Eu falei aqui de Davi, que Davi entendeu a esterilidade da terra. Você sabe que quando Davi ele é afrontado por aquele principado chamado Golias, o filisteu de Gate. Irmãos, Golias, ele não era apenas um homem, apenas um gigante. Ele era um principado que estava tentando vencer Israel na quebra do seu principal princípio. Qual que era o principal princípio de Israel, que regia, que trazia vitória a Israel? Coletividade. O que sempre trouxe vitória a Israel, o que sempre trouxe vitória aos hebreus, é ser coletivo, é carregar a natureza de Yeshua. Porque, irmãos, o céu é coletivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O céu é coletivo, façamos nós, o homem, conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos coletivo. O céu é coletivo. E o princípio que rege a vitória que Israel, o seu povo, que os hebreus carregavam, era andar na coletividade. Agora se apresenta o filisteu de Gate, um principado, querendo uma batalha única, de homem a homem, para tirar o povo de Israel. Isso era uma estratégia do inferno, para vencer Israel. Nós somos o Israel de Deus, nós somos a igreja do Senhor. E sabe qual que é a artimanha do inferno para vencer a igreja? Individualismo. Individualismo. Tirar você do meio da coletividade, tirar você do meio do corpo, tirar você do meio da integração mútua, tirar você do meio da aliança. Era isso que Golias estava fazendo. E Golias dizia: eu quero só um homem. Mas Israel nunca lutou com um homem. Eu quero só um homem. Israel nunca lutou com um homem. Israel sempre lutou com um povo coletivo. Por quê? Porque através da luta de um povo, o nome do seu Deus, Yahvé, era exaltado entre as nações. E todas as nações não temiam um homem, não temiam um rei, eles temiam um Deus de um povo. Era coletivo. Mas presta atenção, aí Davi aparece na jogada. Davi aparece naquela situação. E Davi é um homem que tem uma revelação à frente do seu tempo. Davi entendeu isso. O inimigo
Satanás quer tirar a gente do princípio da coletividade. Só que tem um homem lá. Só que o que ele faz? O entendimento dele, irmãos, é berit, é aliança. Ele aparece e diz assim: quem é este? O que ele pergunta? Quem é este? Incircunciso. O que é um incircunciso? Alguém fora da aliança. Alguém que não tem aliança. E ele vai lá no cantinho dele. Você sabe que ele desceu lá no Jordão para pegar as pedras e disse assim: Pai, na aliança o Senhor me deu o leão, na aliança o Senhor me deu o urso, e na aliança o Senhor também me dará o gigante. Aleluia! Na aliança o Senhor me deu o urso, na aliança o Senhor me deu o leão, e na aliança o Senhor também vai me dar o gigante. Quem é este incircunciso? Então qual que é o princípio que ele estava usando? Berit, aliança, para derrubar aquele principado que vinha contra a coletividade do corpo. Aí sabe o que acontece? Quando ele se posiciona dentro da aliança, ele diz assim: que fique bem claro, que eu sou um homem que estou lutando, eu sou um. Mas eu não estou só comigo, eu não estou sozinho. Eu vou em nome do Deus de Israel. Que ouçam os filisteus, que ouçam os judeus, os hebreus, que ouça toda a terra, que aqui não é uma luta individual, que aqui, em meu nome, indo comigo, está a força de Yahvé e a força de todo o meu povo. E por isso ele rompe: eu vou contra ti em nome do Deus de Israel, no qual tu tens afrontado. Quer saber, Golias? Você não está lutando com Davi, você está lutando com Yahvé, o grande Deus. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Davi venceu essa, mas teve um outro tempo que um mesmo principado, mais forte que Golias, que envolveu um caso chamado Betseba, tentou Davi na mesma área, tirar ele da coletividade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos tempos em que os reis saíam para a guerra, que é isso? Enquanto todo o seu povo, todo o seu exército, todos os seus pelotões, toda a sua cavalaria, todos os seus oficiais, todos os seus amigos, todos os seus valentes estavam em guerra, Davi nesse momento, vai entendendo, Davi nesse momento ele não responde ao tempo. Davi nesse momento ele não corresponde ao tempo em que ele é solicitado. Ele não está no coletivo, ele sai individualmente, fica. E quando ele fica, um principado mais forte do que Golias, um principado da prostituição, do adultério, consegue derrubá-lo. Por quê? Porque era o tempo do Davi estar envolvido com o seu povo, com os seus valentes, com os seus oficiais, e não o tempo dele estar sozinho, e não o tempo dele estar individualmente separado. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, que aqui nessa manhã se reúne, todos aqueles queridos que estão de uma forma individual se movimentando, não estão respondendo a este tempo, porque é o tempo do Senhor juntar as pedras. É o tempo do Senhor juntar as pedras, para que a gente possa responder aquilo que Ele está falando e trazendo para nós. Eu falei para você de aliança no Antigo Testamento, que aparece cerca de 265 vezes o termo berit. Agora, querido, pega isso no seu espírito nessa manhã. O termo aliança no Novo Testamento é diatek. Irmão, se você entender isso nessa manhã, e nós estamos entendendo isso juntos, Deus tem ministrado isso ao meu espírito. O termo aliança
no Novo Testamento é diateque. Olha o que é diateque: última disposição que alguém faz das suas posses. O que é diateque? O que é aliança? O que é aliança no Novo Testamento? Última disposição que alguém faz das suas posses, pastor Cristiano. Sabe o que isso quer dizer? Testamento. Sabe o que isso quer dizer? Procuração. Diateque. E se você for pegar mais profundo e dividir o nome, dia, esse prefixo dia quer dizer um meio pelo qual alguma coisa acontece. E tec quer dizer uma ação. Diateque quer dizer um meio legal que alguma coisa pode acontecer. É como se você tivesse uma procuração para fazer algo em nome de alguém. É como se você tivesse a legalidade para fazer algo em nome de alguém. Isto é aliança, isto é diateque. Eu quero dizer para você, igreja do Senhor Jesus, aqui nessa manhã, que diateque, que aliança no Novo Testamento quer dizer que você, quer dizer que eu, quer dizer que nós como igreja somos o meio legal em que os céus se manifestam na terra. Nós somos o meio legal pelo qual o céu se manifesta na terra, e isso é aliança. Só que algo mais interessante ainda, que eu tenho aprendido, que nós também somos o meio legal pelo qual a terra pode mover as dimensões espirituais. Aquilo que ligardes na terra será também ligado nos céus. Aleluia! Glória a Jesus! Quer dizer então que diateque quer dizer o meio legal, quer dizer procuração, quer dizer que nós somos o meio legal pelo qual os céus se movem na terra. Mas quer dizer também que a igreja é o meio legal pelo que os céus são tocados pela terra. Tudo que você ligar na terra será também ligado nos céus, através do Berit. E através da diateque, o Senhor te faz igreja do Senhor. O Senhor deu para você a procuração. O Senhor deu para você o testamento, que te habilitou, que te legalizou, para que em nome dEle toque a terra, e para que em nome dEle toque também os céus. Isto é aliança. Então nós não teremos aliança entre o corpo se nós não tivermos aliança com a cabeça. Ah, mas eu amo tanto o Senhor. Não estou dizendo amar. Todos nós amamos o Senhor. Estou dizendo, querido, aliança. E aliança para Ele é Ele viver em você. Isso quer dizer o quê? Que você morreu, acabou, já era, foi embora. Para terminar, irmãos, eu quero que você pense em algo que eu estava refletindo essa semana. O Senhor estava falando comigo. Irmãos, me parece que quanto mais a gente caminha para o nosso propósito, as coisas vão afunilando, as coisas vão estreitando. Parece que as batalhas vão aumentando. Parece que as coisas vão ficando mais tensas, mais difíceis. Quanto mais nós vamos caminhando para o propósito, as coisas vão ficando mais tensas. Só que eu entendo, irmãos, que a boa semente, quando ela cai na terra, para que ela frutifique, ela precisa de pressão. E toda semente que ela responde à pressão da terra, chuva, sol, calor, pressão, enchente, ela está viva na terra. E a terra está pressionando ela, e ela não morre, até o momento que ela morre para gerar vida. E daquela semente nasce frutos. Você é uma semente semeada na terra, e a pressão dessa terra faz você gerar frutos. Faz você gerar frutos. E nós vamos caminhando para o propósito. Aí eu entendi que quanto mais Jesus caminhava, qual que era o propósito do Senhor? Ele veio
estabelecer, ele veio manifestar o reino. Mas o propósito, querido, o fim da sua vida na terra era a cruz. E quanto mais ele caminhava para a cruz, quanto mais ele caminhava para Jerusalém, mais estreitas as coisas iam ficando. E isso envolve aliança. Por quê? Porque o Senhor começou com 2.000 pessoas que o seguiam por todos os lugares. Joséfos diz que pelo menos 2.000 pessoas seguiam a Jesus em todos os lugares que ele estava. Era uma comitiva. Pensa, isso sim é atacar em banda. 2.000 pessoas. Mas chegou um tempo, irmãos, que o caminhar para o propósito, o caminhar para a cruz, espantou a multidão. Por quê? Porque era uma multidão fora do Berit, fora da Diateque, fora da aliança. Era uma multidão não disposta a morrer com ele. E ele caminhava para a morte. Ele caminhava para a morte. Então a multidão virou 70. Você vê que chega um momento que ele envia os 70. Antes de enviar 12 discípulos, Jesus enviou 70. Teve um momento que ele teve 70 homens. Mas daqueles 70, ele tirou 12. Agora ele tem 12 homens que caminham com ele. E está estreitando, irmão. E está estreitando. Por quê? Porque ele tem uma resolução intrépida. O rosto dele, a face dele é de alguém que caminha para o propósito, que ninguém pode o parar. E ele está indo para Jerusalém. Ele está indo para Jerusalém. E sabe o que acontece? Daqueles 12, você vai ver que 3 são aqueles que estão mais envolvidos: Pedro, Tiago e João. Oh, meu Deus. Espírito Santo, nos dá entendimento sobre isso, Senhor. Nos dá entendimento sobre isso, Senhor. Pedro, Tiago e João. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não penso em Pedro, Tiago e João como homens. Eu quero pensar neles como uma geração, como uma parcela dos filhos que se envolveram em Berit e Diateque, que se envolveram numa aliança, que começaram a entender uma aliança verdadeira. Por quê? Porque o Senhor vai trazer você, irmãos, de acordo com o nível de aliança, de acordo com os termos da aliança, de acordo com o entendimento de que você perde a sua vida para poder encontrá-la, de acordo com o entendimento que você perde a sua vida para poder encontrá-la. Então o Senhor vai envolvendo você nos negócios do Pai. E Jesus então estava mostrando que 2.000 virou 70, que 70 viraram 12 discípulos, e de 12 só 3 conseguem entrar em alguns lugares. Em Mateus 17, não precisa abrir, você vai ver a transfiguração acontecendo. O Senhor vai lá e só tem com ele Pedro, Tiago e João. E o que acontece na transfiguração, irmão? O que acontece na transfiguração? O Senhor se transfigura e aparece para ele de um lado Moisés, que é a lei, do outro lado Elias, que representa os profetas. Só que sabe o que acontece? Os céus se abrem e uma voz diz assim: este é o meu filho, este é o meu filho, a ele vocês ouçam. Sabe, eu penso, imagino na minha cabeça, na minha imaginação santificada, que eu vejo Moisés apontando assim, ó, e Elias do outro lado apontando assim também, ó, e dizendo: é ele. Aqui você tem os profetas, de lá você tem a lei, no meio você tem a graça. Não é mais o tempo da legalidade da lei, não é mais o tempo do misticismo de uma profecia, é o tempo do estabelecer da graça e da misericórdia da igreja sobre o Brasil e sobre as nações da terra. Aleluias! Agora deixa eu te falar, eu entendo isso como uma parte da igreja, uma geração que está tendo a revelação disso. Por quê? Porque essa, irmãos, não é o entendimento que todos ainda têm.
Muitos ainda estão na legalidade da lei, no misticismo da profecia, que ainda sobrepõe a misericórdia e a graça de Yeshua. Isso quer dizer de uma parcela que consegue adentrar num lugar de revelação. Não são 2.000, não são 70, não são 12, são apenas 3. Fala de uma geração que o Senhor começa a dar para eles acesso ao entendimento de algumas coisas. Ah, Deus. Marcos 5,37 vai falar de outro lugar que os 3 passaram. Na ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição da filha de Jairo, chegou todo mundo na porta, e você conhece a história. E o Senhor falou: peraí, Pedro, aqui, vem cá meu filho. Tiago, vem cá. João, ô João, vem cá, vocês 3 vão entrar. Os outros 9 vão ficar aqui. Por quê, irmãos? Jesus nunca amou mais um do que os outros. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o alinhamento, o entendimento do que vai ser feito, querido. Tem lugares quando você chega para atuar, que pessoas fora do alinhamento e do entendimento atrapalham o manifestar da glória. Agora eles entram, e ali tem mais o que? O pai e a mãe da moça, ou seja, 5 pessoas, 5 ministérios que vão trazer vida. A menina que está morta. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Eu não quero entrar nessa ação dos 5 ministérios. Eu quero dizer para você que esses 3 fazem parte de uma parcela do corpo que entraram num lugar de aliança, que o Senhor deu condição a eles de participar do toque com poder. O Senhor está trazendo eles a um lugar e mostrando para eles que no Berit e no Diatec, na aliança, naqueles que conseguem caminhar até a cruz, porque a nossa caminhada é para a morte, irmãos, é para a cruz. Aqueles que se envolvem nesse nível de aliança, é dado para nós autoridade e poder para tocar a terra. É isso que eu estava falando há pouco tempo atrás sobre a cura da terra. Para tocar a terra, para trocar os homens. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando o Senhor foi ressuscitar Lázaro, Lázaro já estava morto, era de 4 dias. O Senhor falou: ei, peraí, alguém tira a pedra. O Senhor só entrou para ressuscitar, porque para dar vida é só Ele que pode fazer. Mas para tirar a pedra, alguém teve que tirar. E essa pedra foi retirada com força, com violência, ela foi arrancada do lugar. Agora o Senhor diz: Lázaro, vem para fora. Ele ouve a voz de Deus e sai. Aí Jesus, ele sai da história de novo e diz: agora a igreja entra e desata aquele que ressuscitou. Tira as ataduras dos seus olhos, libera as suas mãos e os seus pés que estão atados. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que aquela menina ali, morta, existe uma geração que está tocando os mortos para trazê-los de volta à vida. E essa é uma geração, irmãos, que entende Berit Diatec. É isso que está acontecendo ali. Existe uma geração que está tocando os mortos para trazê-los de volta à vida. O Senhor escolheu você. O Senhor escolheu a mim. Mas quer saber uma coisa? O caminho, vamos, que o caminho é a cruz. No estreitamento do caminho, eles chegam no Getsemane. E quando chegam no Getsemane, vão os discípulos, vão todos aqueles que o seguiam até um determinado lugar. Quando chega em um determinado lugar, não é todo mundo que pode passar. É só aqueles que entraram no nível de Diatec, que entraram no nível de Berit, de renúncia da aliança, para que possam adentrar e passar daquele lugar. Aí vai quem? Pedro, Tiago e João. Sabe o que eles vão ver? É aqui que eu quero falar para você, irmãos. É aqui que nós vamos encerrar. Sabe o que a palavra diz? Que eles vão ter acesso. Pega isso. Que eles vão ter acesso às angústias do coração do Pai. Fala de uma geração, irmãos. Fala de uma parcela que vai ter acesso às angústias do coração de Deus. Jesus está ali, a Bíblia diz que ele se angustiou até a morte. E diz que ele suava gotas de sangue. A sua alma estava extremamente tocada naquele tempo.
E os discípulos estavam ali. O Senhor estava dando a eles acesso aos sentimentos do Senhor, a angústia do coração do Pai. A essa geração, irmãos, a geração de Pedro, de Tiago e de João, aos homens que estavam caminhando nos termos da aliança do Senhor e não da aliança deles, o Senhor está revelando as angústias do seu coração. Ei, filhos e filhas do Senhor, nesta manhã aqui, existe uma geração que o Senhor vai revelar as angústias do seu coração. As angústias do seu coração, aquilo que tem feito o Senhor chorar, aquilo que angustia o Senhor. Ele vai transferir este coração para você, para que você sinta como Ele sente, para que você se mova como Ele se move, para que você toque como Ele toca. Aleluias. Te amo, Espírito Santo. 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 Olha aqui. Vamos correr, nós vamos acabar. Só que estreitou mais o caminho. Jesus foi preso depois do Getsemane. Jesus foi preso, foi açoitado, foi acorrentado. Sabe o que acontece? Os discípulos sumiram, desapareceram. Mas tem um lá, irmão, que permanece. Tem um lá que permanece. Eu não quero tratar de João, irmãos, como sendo um homem. Eu quero tratar como sendo uma parcela do corpo da igreja, que talvez estivesse entre os 2000, que talvez, não sei, estivesse, sabe, num grupo maior, que depois passou pelos 12, passou pelos 3, mas ele está lá. E este homem, irmãos, ele não chega só até Jerusalém, porque todos chegaram em Jerusalém, mas só um homem vai até o Gólgota. Só um homem vai até o Calvário. Quando Cristo deu a permissão, quando Cristo deu condições deles escolherem a morte ou a vida, eles escolheram viver, irmãos, todos os outros discípulos. Por quê? Porque ir até o Calvário, ir até o Calvário era muito perigoso. Era assumir a própria morte, era correr o risco de ser preso, torturado e crucificado como o próprio Jesus. Então os outros discípulos puderam escolher também, e eles escolheram: vamos fugir, vamos voltar à nossa antiga vida. Aqueles que já tinham entrado numa parcela, que já estavam tendo revelação, tocando a terra, agora no estreitamento final, irmãos, eles dão uma afastada. Mas existe um que vai lá até o fim, aquele que a Bíblia chama o discípulo mais amado. Deixa eu falar uma coisa para você. O discípulo mais amado é João. E a palavra João no original é Iohanan. Ior é o prefixo do nome Yahvé. Hanan quer dizer graça. Iohanan quer dizer a graça de Deus. João representa o amor do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que ele era o discípulo que Jesus mais amava, mas quem falou isso foi ele mesmo a respeito dele. Nunca Jesus falou para ele ou para os outros que ele era o discípulo mais amado. Ele se achava o mais amado. Ele se sentia amado. Ele reconhecia aquilo que o Pai estava fazendo para ele. E esse sentimento sustenta a nossa aliança. Porque se a minha aliança está sustentada naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu posso dar, no ministério que eu posso exercer, essa aliança vai cair, irmãos. Mas se a minha aliança está sustentada no sentimento daquilo que Ele fez por mim, do tanto que Ele me amou, do tanto que Ele renunciou, do tanto que Ele se entregou, então a minha aliança vai até o fim. Espírito Santo. Ele escrevia:
O discípulo que o Jesus mais amava. Todas as vezes que a Bíblia fala isso, é ele mesmo escrevendo acerca dele, próprio João. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Ele vai lá na cruz. Sabe por quê? Porque ele diz assim: falaram para ele: você é louco, cara. Eles vão matar você também. Eles vão te torturar e eles vão te crucificar. Porque, irmão, estreitou. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos nessa reta. Nós estamos nesse lugar que estreitou. Ou você se manifesta como filho dentro da aliança do Berite, da Diatec. Ou então, querido, a sua aliança está comprometida. Diziam para ele: você é um louco, cara, não vai lá não. E ele fala: eu vou lá sim. Porque se me pegarem, pegaram. Se me prenderem, prenderam. Se me torturarem, torturaram. Se me matarem, mataram. Mas eu vou estar lá. Eu vou estar. E os outros discípulos saíram. Sabe o que acontece? Quando Jesus vai atrás de Pedro, e você vê o último capítulo do livro de João, Jesus já ressuscitado, ressurreto, indo atrás de Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Ele vai dar uma nova chance de Pedro. Vai dar uma nova chance, ele vai restituir Pedro no seu ministério. Vai restituir Pedro no seu chamado, na sua vocação. Só que ele não está dando uma nova chance de Pedro viver. Ele está dando uma nova chance de Pedro morrer. Porque quando tinha que morrer, decidir morrer, Pedro decidiu viver e voltou para pescar. Agora o Senhor chama ele e diz: volta, apacenta minhas ovelhas. Mas virá um dia que eles te tomarão pelas tuas mãos. E a morte dele, irmão, seria pelo imperador Nero, crucificado de ponta cabeça. Porque o Senhor falou assim: quando você teve a chance de morrer, você quis viver. Eu te dou uma nova chance. Não é de viver, eu te dou uma nova chance de morrer. E ele veio. E chegou novamente a chance que ele precisava. Você foge ou você morre? Ele falou: eu estou pronto para morrer agora. As minhas palavras no passado, estou pronto para morrer contigo, já foram provadas e reprovadas. Agora elas serão aprovadas. Eu vou morrer. Não me crucifique como crucificaram o meu Senhor, não sou digno. Me coloquem de ponta cabeça. Mas escuta uma coisa: a João, que quando poderia escolher, ele optou por morrer. Porque quando ele vai à cruz, ele estava morrendo. Ele estava dizendo: eu entreguei minha vida e seja feita a vontade do Senhor. A esse, o Senhor na cruz olha para ele e diz: filho. Jesus estava morrendo, mas a vida do Senhor já estava se manifestando em Pedro, em João. A vida do Senhor já estava se manifestando em João. João foi o único discípulo, querido, que não foi martirizado. Que ele morreu na sua morte natural, já velho. E sabe uma coisa que eu quero fechar aqui? É isso aqui que eu quero que você entenda para a gente orar. Meu Deus, isso estava escrito, irmãos. Abra sua Bíblia, deixa eu ler esse texto com você. Meu Jesus, abra sua Bíblia. Em Mateus 16, verso 21. Diz assim, ó: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Jesus estava passando todo o cenário para eles. Por isso eles tinham medo e estavam fugindo. Então Pedro, chamado à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, veja que um homem, ele pode sair de pedra de edificação. Quando ele falou quem Jesus era, e poucos minutos depois, ou pouco tempo depois, ele está sendo pedra de tropeço. Mas olha o que eu quero mostrar para você nesse texto. Verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 25.
Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso aqui é Berite e Diatec. Você perdendo a sua vida para encontrar a vida dele em você. Mas olha o verso 28. Eu garanto que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. O Senhor estava profetizando, dizendo: tem gente aqui que não vai morrer antes de ver o Filho do Homem se manifestando no seu reino. Como que é o Filho do Homem se manifestar no seu reino, irmãos? Aqui fala do fim de todas as coisas. Irmãos, todos chegaram a Jerusalém, mas só um chegou no Gólgota. E esse, que era o discípulo a quem Jesus mais amava, conforme ele mesmo escreveu, ele colocava sua cabeça no peito de Jesus. Pega isso para a gente orar aqui. Escuta isso. Meu Deus. Ele colocava a cabeça no peito de Jesus. Irmãos, por favor. Eu não estou falando de uma cultura ocidental no ano de 2016. Num lugar onde acontece tantas coisas. Num lugar onde a gente vê tantas atrocidades. Eu estou falando numa cultura judaica. Há 2000 anos atrás. E um homem, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus puxava a mão e fazia um cafunézinho na cabeça dele, no cabelo dele. Ô filho querido, lindo. Dava um beijo na cabeça dele. Pensa os outros discípulos olhando isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Daqui onde eu estou para o pastor Luiz, eu não consigo ouvir o coração dele. A pastora Iraci, do lado ali do pastor Luiz, não consegue ouvir o coração dele. Mas se eu for lá e colocar a minha cabeça no peito dele, sabe o que eu penso, irmãos? Que quando João entendeu que o próprio Filho de Deus estava no meio deles, talvez seja o único que tenha entendido, o Deus encarnado, o próprio Deus. Ele não queria mais ver só ele fazendo milagres. Ele não queria ver só ele ministrando. Ele não queria ver só ele orando. Ele queria tocar nele. Ele queria pegar ele. Ele queria sentir o seu perfume. Ele queria, sabe, irmãos, abraçar ele, estar perto dele. E quando João coloca a sua cabeça no peito de Jesus e ouve o seu coração, Deus está transferindo a João. Deus está conectando o coração de João com o seu coração. Deus está sincronizando os céus com o propósito de um homem chamado João, e dizendo: João, até aqui, todos pararam, porque você continuou. A você será dado o direito de escrever sobre o fim de todas as coisas. Você, João, é daqueles que virá o Filho do Homem, voltando, o Filho do Homem no seu reino. Você terá a visão, condições de chegar e ver o livro selado e ver todo o Apocalipse para falar sobre isso. Porque quando ele colocava a sua cabeça no coração do Senhor, no peito do Senhor, e ouvia os céus pulsar dentro do Filho, o coração do Pai pulsar dentro do Filho, o Senhor foi sincronizando também o seu coração com os anseios do céu. E é nessa geração, irmãos, que eu quero ficar. Fica de pé comigo. É nessa geração que eu quero estar. É nesse grupo que eu quero ficar. Eu quero ter um nível de Berite, um nível de Diatec, que não me faça parar em Jerusalém, mas que me leve até o Gólgota, o Calvário. Vem, Espírito Santo.